A realidade que ninguém te conta sobre vir morar na Irlanda. Na realidade, as pessoas falam muito de ostentação. Ah, consegui comprar isso, consegui comprar aquilo, viajo toda a Europa. Mas não fala o que acontece quando eles desligam a câmera. E essa semana, eu passei a semana toda falando sobre isso, porque eu queria e gostaria muito que a sua vinda para cá, ou se você já está aqui, fosse algo mais leve, né? O que não aconteceu comigo. E agora tá sendo mais, e por isso que eu consigo falar rindo. Mas nem sempre foi assim, gente, nem sempre. Uma das coisas assim que pega muito é a saudade de casa, sabe? Saudade dos amigos, saudade da família, aqueles eventos que você costumava ir no Brasil. Então, pega a saudade e é forte. Eu sempre digo que eu tenho espírito livre. Então, for tudo mais, mesmo pessoas assim como eu, que tem o espírito livre e tal, é difícil. Mas para você, que você tem uma família grande, numerosa, aqueles churrascos de finais de semana, eu já vi muitos brasileiros indo embora porque não aguentava mais a saudade de casa. Muitos. Então, se gostava daquele final de tarde num barzinho, conversando com os amigos, né, trocando ideias, ou até mesmo a sua igreja, né, da forma como os cultos aconteciam. Eu particularmente tenho muita saudade disso. E aqueles encontros, né, de almoço em casa e tal. Então, isso gera um peso muito grande. Quando você muda de país, então você tem que recomeçar. Eu digo que eu zerei minha vida, né, resetei minha vida quando eu cheguei aqui, porque eu tive que aprender uma nova língua, me adaptar a uma nova cultura, conhecer novas pessoas, né? O trabalho, a rotina do trabalho, totalmente diferente. Eu, uma professora experiente no Brasil, com crianças, com educação infantil, né? E aí chego aqui, tenho que começar do zero. Então, é muitas situações. E quando a saudade bate, a gente fica pensando assim, nossa, será que vale a pena? Então, eu acredito, nós brasileiros, nós temos muito essa questão de estar junto da família, né? Tem gente que casa e continua morando com os pais e tal. Aqui não é muito cultural isso acontecer. As pessoas saem muito cedo de casa, então não tem esse apego como o brasileiro tem. Então isso pesa muito, porque às vezes eles, né, os irlandeses, eles não entendem essa nossa dependência de estar junto, apesar de ser um país assim muito acolhedor. Mas, gente, por mais que seja acolhedor, não é a mesma coisa, né? Então, venha ciente disso. E parece que eu esteja chovendo no molhado, mas só quando a gente passa a situação a gente vê que realmente isso faz uma grande diferença. Então, geralmente quando você começa a sentir muita falta do Brasil, as pessoas, então vem aquele sentimento de solidão. A tendência é você se isolar mais. A tendência é você ficar no celular, olhando as redes sociais dos seus amigos, o que está acontecendo lá no Brasil. Olha, tá isso. O aniversário da minha tia, aniversário da minha prima, o casamento do meu melhor amigo, enfim, aquelas coisas todas. E você vai, né, o que é que eu tô fazendo aqui? E não vive a sua experiência de fato e termina se isolando, né? Então, quando você vier, né, estiver aqui, crie suas amizades. Tem muita gente que fala assim, eu não quero contato com brasileiro porque eu quero aprender inglês e tal, e eles vão me atrapalhar. Gente, não pensa assim não, porque são os brasileiros de verdade
a gente sempre, o nosso cérebro, ele tem essa necessidade de achar pares, né? De achar padrões. Então, se você se isola, é difícil, a amizade com o irlandês é mais difícil. E assim, eles são muito amigáveis, tá? Mas não é, a cultura é diferente. A gente, quando faz amizade com um brasileiro, eles frequentam a nossa casa e tal, aqui é mais difícil, né? Mas não é impossível. Então, mas se torna impossível, vai se tornar impossível se você praticar o isolamento, ficar em casa, não sair, né? Então, esse isolamento, nós somos seres sociáveis. Então, é muito importante a gente ter um grupo de amizade. Então, veja coisas que você gosta de fazer, né? Se você faz parte de um grupo de música, por exemplo, se você gosta de ir à igreja, então procure. Talvez você não consiga encontrar a igreja exatamente do jeito que você é, com o mesmo nome e tal, né? Com o mesmo tipo, mas você procura ali uma que se assemelhe a que você costumava frequentar no Brasil e começa e não corte o seu vínculo com a sua família brasileira, né? Esteja ali sempre mantendo contato com eles e traga também um pedacinho do Brasil para a Irlanda. Aqui existem muitos restaurantes com relação à comida, né? Existem muitos restaurantes de comidas brasileiras, existem também muitos lugares que vendem, né, comida, mas não fique só nesse mundinho. Isso aí é uma forma de você acariciar e lidar um pouco com a solidão, mas não permita que essa solidão te coloque num mundinho e não experiencie a realidade que é estar em outro país, conhecer uma nova cultura, conhecer pessoas diferentes. Olha que é muito engraçado, você tá passando na rua, então você ouve, é como se você tivesse o mundo aqui dentro. Então, você ouve um paquistanês falando, um polonês, depois um russo, aí vem um espanhol, tem brasileiro, tem irlandês, enfim, é uma variedade de cultura aqui dentro. Então, se você for, né, tiver aberto para novas experiências, você vai viver essa experiência da forma mais leve. E se eu tivesse duas palavras para resumir essa semana falando sobre saúde emocional, eu falaria essa: seja leve, seja leve. Quanto mais você for leve, mais aberto à emoção, a experiências, a novas experiências, quanto mais aberto você for para entender que as coisas não vão acontecer da forma como você quer ou acha que tem que acontecer, quanto mais aberto você for para receber novas pessoas, enfim, quanto mais leve, melhor será a sua experiência aqui e mais tempo, de repente você pode até viver, morrer aqui, né? Tem gente que ama aqui, não volta pro Brasil nunca mais. Eu acho que também não é esse extremo, acho que os extremos eles são perigosos, né? Acho que quando a gente tá ali no meio, né, equilibrado, né, o equilíbrio é tudo. Então, pese esses conselhos que eu dei aqui durante essa semana, falando sobre isso, em especial, né, eu dou muito conselho e dicas para que a sua adaptação aqui aconteça da melhor forma possível, mas coloque nos comentários, né? Se de repente você achou assim, ai, Fernanda, eu queria saber mais, né? Conta mais experiências, se você gostou dessa semana também, de ter falado um pouquinho aqui, né? Eu não abri meu coração, mas abri um pouquinho sobre esse assunto. Comenta aqui, deixa nos comentários. Nossa próxima semana eu vou trazer vídeos sobre rotina da educação infantil, que é com que eu trabalho. Tenho repetido isso aqui porque cada dia novos seguidores estão chegando aí. Você nem se inscreveu, né? Passou essa semana todinha assistindo meus vídeos, nem inscrito é.
Ó, gente, que coisa! Escreve, se inscreve aí. Cara, nem arde. Tá aí recebendo conteúdo de graça e não se inscreveu ainda. Se inscreve, tá bom? E já coloca o sininho, porque semana que vem toda vez eu faço isso. Eu falo sobre semana que vem, mas eu não sei que dia que esse vídeo vai chegar para você. Mas se já vai chegar com novos conteúdos, vou estar sempre postando aqui. E se você curte, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, porque aí ajuda esse canal crescer e chegar para mais pessoas. Outro detalhe importante, gente, que eu já ia esquecendo, esse é muito importante. Professoras, eu tenho um vídeo que fala para professores de licenciatura, porque às vezes você acha que para trabalhar aqui na Irlanda como professor de educação infantil, precisa ser pedagogo. E não, eu tenho um vídeo falando sobre isso, e também tem um e-book que tem um guia que fala, é um guia completo, não diria completo, né, mas vamos dizer que é um guia inicial para sua vinda para trabalhar como professor de educação infantil aqui na Irlanda e viver, experienciar. Gente, a vida é isso, é de experiências, né? Os nossos sentimentos vai nos acompanhar para qualquer lugar que formos, nós vamos levar os nossos sentimentos e quanto mais bem resolvido nós estivermos com ele, melhor serão as nossas experiências. Te vejo no próximo vídeo, até mais!